Shalom, queridos! Hoje é dia 24 de agosto do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 7 de Elu do ano 5783 da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E o nosso propósito é juntos pegarmos a paraxá da semana, estudarmos a mesma e no final trazermos algumas aplicações práticas para as nossas vidas. E essa semana nós iniciamos os nossos estudos na paraxá de Ki Tetse. O nome da paraxá, Ki Tetse, significa quando sair para a guerra, uma referência de quando a Torá instrui os soldados judeus ao saírem para as guerras. E é sobre essa paraxá que nós estaremos aqui conversando, dialogando e, como eu disse, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Nessa parte introdutória, eu quero trazer aqui algumas informações da paraxá. A paraxá ela contém 110 versículos. Para quem não sabe o que é paraxá, paraxá significa porção. E quando nós estudamos a Torá, significa que nós estamos estudando uma porção de versículos da própria Torá. Essa paraxá, ela contém 74 mitzvot, 74 mandamentos, e para efeito de conhecimento, a nossa paraxá de Ki Tetse, ela começa em Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10, e vai até o capítulo 25, versículo de número 19. E dentro dessa paraxá, queridos, eu gostaria de conversar um tema que eu vejo que é muito relevante para as nossas vidas. E a temática que nós estaremos conversando dentro dessa paraxá é a seguinte: lutando contra os desejos interiores. É sobre isso que nós vamos estar verbalizando, falando aqui no Compartilhando a Torá. Repetindo, lutando contra os desejos interiores. E para nós iniciarmos o estudo dessa paraxá, eu gostaria de trazer aqui uma frase do Rebbe de Lubavitch, e a frase é a seguinte: você é senhor e não escravo do animal que tem em seu interior. Só porque ele arde dentro de si como uma fornalha, não significa que você deve obedecer. Fica bem claro para nós que essa frase do Rebbe está nos ensinando a nós controlarmos os nossos desejos interiores. Então, nós estaremos falando sobre essa temática, lutando contra os desejos interiores. É sobre isso que nós estaremos falando aqui nesse estudo. Queridos, como começa a nossa paraxá? E para nós iniciarmos a paraxá, eu quero ler aqui o primeiro versículo da nossa porção. Livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo de número 10. Olha o que diz a Torá: se você sair para uma guerra contra seu inimigo e Hashem, seu Deus, entregá-lo em suas mãos e você capturar os cativos dele. Vamos ler também aqui o versículo de número 11, Deuteronômio 21, 11. E você vir entre os cativos uma mulher bonita e você a desejar, você a tomará como sua esposa. Então vamos começar aqui a nossa paraxá explicando esses dois versículos, Deuteronômio, Devarim 21, 10 e 11. Queridos, o Rashi, quando ele explica esse versículo de número 11, de número 10, nós percebemos no versículo que a Torá diz: e se você sair para uma guerra. Evidente que o versículo 10
está se referindo a uma guerra. E o Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, ele explica para nós esse termo guerra. E nas palavras do Rashi, esse versículo ele diz que esse tipo de guerra não é uma guerra obrigatória, mas sim uma guerra opcional. Então, quando nós lemos aqui, se você sair para uma guerra contra o seu inimigo, esse tipo de guerra, nas palavras do Rashi, significa uma guerra opcional e não uma guerra obrigatória. E só lembrando, queridos, que em uma guerra obrigatória, nós bem sabemos, de acordo com Deuteronômio capítulo 20, verso 16, não era permitido, nesse tipo de guerra, guerra obrigatória, deixar qualquer pessoa viva. Porém, nós vamos perceber aqui, nos versos de número 10 e 11, que essa guerra aqui não era uma guerra obrigatória, mas uma guerra opcional. E vai ficar bem claro para nós porque pessoas nesse tipo de guerra era permitido deixá-las viverem. Muito bem, o tipo de guerra então, é só para nós batermos o martelo aqui no versículo de número 10. O tipo de guerra que, segundo o Rashi, é uma guerra opcional. E isso fica bem evidente no versículo 11. Vamos ler o versículo 11 e você vai perceber que esse tipo de guerra que a Torá mostra aqui no início da nossa paraxá não é uma guerra obrigatória. Porque, como eu disse, uma guerra obrigatória, de acordo com a própria Torá, Devarim, capítulo 20, verso 16, era um tipo de guerra onde realmente as pessoas que estavam ali em combate não deveriam vivê-las. Sendo assim, nesta paraxá, nos versos de número 10 e 11, nós vamos perceber aqui que era permitido deixar as pessoas viverem. O versículo 11 diz para nós: e você vir entre os cativos uma mulher bonita, e você a desejar, você a tomará como sua esposa. Então, por exemplo, se um soldado judeu ele observasse ali uma mulher bonita, e essa mulher bonita ela fosse capturada nesse tipo de guerra, a Torá ela vai permitir, de acordo com o versículo 11, o soldado, o judeu, a casar com ela. E é por isso que nós sabemos que esse tipo de guerra, nos versos 10 e 11, era uma guerra opcional, pois conforme explicou o Rashi, em uma guerra obrigatória não era permitido deixar alguém viver. Mas fica bem evidente para nós, aqui no verso de número 10 e no verso de número 11, que nesse tipo de guerra, que segundo o Rashi é uma guerra opcional, as pessoas poderiam ficarem vivas. Como, por exemplo, aqui o texto fala de uma mulher bonita sendo capturada, o soldado judeu poderia casar com ela. Então essa é a explicação do verso de número 10 e verso de número 11, uma guerra opcional. E aí, queridos, vem uma pergunta que não se pode calar. Por que Deus, por que Hashem, ele permitiu que os soldados casassem com essas mulheres bonitas, capturadas no tipo de uma guerra opcional? Repare bem o versículo de número 11, diz assim: e você vir entre os cativos uma mulher bonita, e você a desejar, grave bem essa palavrinha, mulher bonita e desejar, você a tomará como sua esposa. E aí surge a pergunta: por que, queridos, que Hashem, porque Deus, ele permitiu um soldado judeu, ao capturar uma mulher bonita, casar com ela? Então vamos tentar aqui interpretar esse verso nas palavras do Rashi.
Então, segundo Rashi, a Torá, ao permitir esta relação, está falando contra a inclinação para o mal. Porque, repare bem, toda essa vontade do judeu, do soldado, casar com essa mulher, é porque a mulher é bonita e ele desejou a mesma. Isso fica bem claro para nós aqui no versículo de número 11. E aí o Rashi ele complementa dizendo: porque se Deus não permitisse, o homem, mesmo assim, casaria com essa mulher de forma ilícita, fazendo assim esse judeu, esse soldado, pecar contra Hashem. Então, respondendo a nossa pergunta, por que Deus, ele permitiu, por que a Torá permitiu que esses soldados casassem com essas mulheres capturadas em guerras, mulheres, de acordo com a Torá, bonita, ao ponto de despertar o desejo no coração desse soldado? Por que Hashem, ele permitiu esse tipo de casamento? E nas palavras do Rashi, Hashem permitiu, porque se Hashem não permitisse, os soldados iriam casar com essas mulheres de forma ilícita, pecando assim contra Deus. Então vem a Torá, vem o Rashi e diz para nós: Hashem, ele permitiu ser lícito para que os homens não violassem os seus mandamentos. Então era permitido esse tipo de casamento. Muito bem. E aí, queridos, na continuidade aqui, nós começamos a pensar agora em algo mais prático. Nós vamos perceber aqui, nessa passagem da Torá, nos versos 10 e 11, o termo muito interessante: mulher bonita e você a desejar. E isso, queridos, tem uma forte relação com o Yetzer Hará, o mau instinto agindo no coração do soldado. Repare bem o versículo de número 11. E você vir entre os cativos uma mulher bonita e você a desejar. Repare bem, na paraxá anterior, nós falamos sobre os portões. E de acordo com o que nós aprendemos, os olhos, eles são portões, local de entrada. Então nós percebemos pelo verso de número 11, que aqui aparece o termo mulher bonita. E sem sombra de dúvida, esse soldado judeu, ele visualizou essa mulher bonita. E de acordo com o verso 11, nós encontramos a palavra desejo, a palavra desejar. Então, essa vontade de casar com a mulher era porque a mulher de fato era bonita, e isso despertou um desejo no coração do soldado judeu. E isso fica bem claro para nós que o Yetzer Hará, o mau instinto, está agindo no coração do soldado, de acordo com o versículo 11. E o próprio Rashi, ele defende essa ideia no seu comentário, que o Yetzer Hará está permeando, está trabalhando no coração desse soldado judeu. Sendo assim, esse tema que nós estamos tratando aqui, lutando contra os desejos interiores, ele é, queridos, de fato, é uma realidade aqui no versículo 10 e no versículo 11. E entenda bem, estamos falando de uma guerra opcional, nas palavras do Rashi, e se nessa guerra opcional os soldados judeus capturassem uma mulher bonita, de acordo com o versículo 1, e no seu coração brotasse o desejo de casar com ela, ele poderia casar com essa mulher. Era permitido. E aí respondemos a pergunta: por que Hashem permitiu esse tipo de casamento? Porque se Hashem não permitisse, com certeza esses homens iriam casar com essas mulheres de qualquer maneira. Então Hashem permitiu que tal situação fosse lícita
porque Hashem sabia que esses homens, repito, eles iriam casar de qualquer maneira. Então nós estamos percebendo aqui que o Yetzer Hará, o mau instinto, o desejo interior no coração do judeu, é de fato uma realidade. O querer casar com essa mulher bonita, como diz o verso 11, é porque nasceu um desejo no seu coração. E o Rashi fala que quando a Torá, ela mostra isso para nós, nessa paraxá, a Torá está mostrando o Yetzer Hará, o mau instinto, no coração do homem. E para ilustrar mais ainda, queridos, o verso de número 10 e o verso de número 11, eu quero trazer aqui uma explicação do Midrash, para jogar mais luz ainda neste versículo 10 e também no versículo 11. Então diz o Midrash: durante uma guerra, o exército judaico pôde capturar inimigos e os manter como reféns. O que acontece se um soldado judeu vê uma mulher cativa e deseja casar com ela? Então é a pergunta que nós estamos trabalhando aqui. O Midrash ele também trabalha com essa pergunta. E na continuidade do Midrash, Hashem disse: se eu proibir os judeus de se casarem com não-judias cativas, alguns soldados podem não conseguir derrotar o seu Yetzer Hará, o mau instinto, e eles pecarão de qualquer maneira. Portanto, olha o que o Midrash diz: permitirei isto, contudo, eles devem observar leis especiais, bastante difíceis. Assim, talvez, o soldado mude de ideia. Bom, e aqui, o tema que nós estamos tratando vai fazer mais sentido. Estamos percebendo, tanto por Rashi como pelo Midrash, que esse tipo de casamento com a mulher bonita, porque brotou um desejo no coração desse irmão judeu, de fato, esse casamento a Torá permite. Porém, com algumas condições. Alguns detalhes, algumas leis deveriam ser observadas antes desse casamento ser concretizado. E aqui nós vamos perceber que a Torá, de forma implícita, e Hashem, de forma implícita, está mostrando para esse soldado: arranque esse desejo do seu coração. Arranque esse Yetzer Hará do seu coração. Nós vamos perceber aqui, na exposição dos versículos posteriores, que isso vai ficar bem claro para nós. Que Hashem, ele quer que esse judeu esqueça essa ideia, esse desejo de mulher bonita do seu coração, de querer casar com essa mulher, porque isso é um Yetzer Hará, é um mau instinto que brotou, os portões, os olhos viram a mulher bonita, o desejo nasceu no coração e agora criou uma vontade de casar com essa mulher não judia. E embora, queridos, fosse permitido, nós vamos perceber aqui que não era a vontade de Hashem e nem a vontade da Torá. E aí, que lição nós estamos aprendendo aqui, queridos? Que devemos lutar contra o nosso Yetzer Hará. Devemos lutar contra aqueles desejos que nos afastam dos ensinamentos e do caminho de Hashem. Nós aprendemos na paraxá passada sobre o cuidado que nós devemos ter com os nossos portões. E metaforicamente falando, portões é um lugar de entrada e os olhos é um lugar que entra a visão. E muitas vezes o que nós visualizamos pode afetar o nosso coração, ainda mais se for uma mulher bonita, como diz aqui a paraxá, e isso pode criar um desejo no nosso coração ao ponto de conectarmos, casarmos, materializarmos o nosso Yetzer Hará, casando, metaforicamente falando, com uma mulher bonita. A própria Torá, ela vai desencorajar
esse judeu a não partir para esse caminho. Hashem até permite que esse desejo, que esta vontade de casar com essa mulher bonita seja concretizado. Porém, nós vamos perceber que a Torá, nós vamos perceber que Hashem vai colocar vários obstáculos. E para quem sabe o que é um i, o ping é fácil. A Torá vai fazer de tudo para evitar que esse Yetzer Hará seja executado na prática. E nós aprendemos aqui, queridos, que existem coisas que desviam o nosso foco das orações, do estudo da Torá, do cumprimento das mitzvot. Todos nós, queridos, temos, isso aqui é importante nós entendermos, uma centelha divina em nossa alma. E nós precisamos transformar essa centelha em uma grande fogueira, para que assim, meus queridos, nós focamos nas coisas, nos propósitos que Hashem tem para nós. Então fica bem claro que existe uma guerra. Coração do soldado, Yetzer Hará, viu uma mulher bonita, criou um desejo no coração dele. A Torá, nesse caso aqui, vai até permitir. Porém, com algumas leis, antes do casamento ser concretizado. E de uma forma indireta, fica bem claro que a Torá está orientando esse judeu a esquecer esse Yetzer Hará, esquecer essa mulher bonita. A própria Torá, ela vai desencorajar esses soldados a abandonarem esses desejos por tais mulheres capturadas na guerra. Vamos ler aqui os versos 12 e 13. E vai ficar bem claro para nós que a Torá está de forma indireta mostrando para esses soldados aqui que ele deve desistir desse Yetzer Hará. Ele deve lutar contra esse desejo de possuir a mulher bonita. Então diz aqui a Torá, em Devarim, capítulo 21, verso de número 12. Você a trará para a sua casa. Ela raspará sua cabeça e deixará suas unhas crescerem. E ela removerá de si as roupas que ela usava quando foi capturada. Ela ficará em sua casa e ela chorará por seu pai e por sua mãe por um mês inteiro. Depois disso, você poderá se aproximar dela e ter intimidade com ela, e ela será sua esposa. Fica bem claro, a Torá até permite, porém, a Torá coloca algumas condições. A Torá coloca algumas mitzvot para esse soldado antes de casar com essa mulher. O soldado está com o coração cheio de desejo e, de acordo com o verso 11, por uma mulher bonita capturada em uma guerra. O coração dele está ansioso, está desejoso em casar com essa mulher bonita. E Hashem, ele permite, porque Hashem sabe que se ele proibisse, esses homens iriam mesmo assim casar com essas mulheres e de forma ilícita. Então Hashem faz ficar lícito esse tipo de casamento. Mas agora as condições começam a emitir, de fato, qual é a vontade de Hashem para esse soldado judeu. E para quem sabe o que é um i, o ping é fácil, fica bem evidente para nós que a Torá vai fazer de tudo para arrancar esse Yetzer Hará, esse mau instinto do coração desse soldado judeu. Isso fica bem claro para nós. Como, por exemplo, os versos 12 e 13 que acabamos de ler aqui. Vamos tentar agora detalhar esses dois versos e vai ficar bem claro para nós que a Torá está dizendo:
arranque esse Yetzer Hará do seu coração. Lute contra esses desejos interiores que vai fazer com que você perca o foco. Então, por exemplo, nós lemos aqui que essa mulher, ela deve raspar a cabeça. Então a Hashem está dizendo, a Torá está falando, você quer casar com essa mulher porque você achou ela bonita e você está com o seu coração cheio de desejo por ela, você quer casar com ela? Agora olha o que a Torá vai fazer. Você vai pegar essa mulher e vai raspar a cabeça dela. E raspar o cabelo, de acordo com Rashi aqui, o cabelo, ele era uma forma de conquistar os homens. Até porque mulheres com cabelo grandes, ela mostra a sua beleza. Então, quando a Torá fala que o homem deverá raspar a cabeça dessa mulher, isso significa que tem um propósito: desencorajar o homem de continuar com o seu desejo. Então, o que a Torá está fazendo aqui? A Torá, ela está tentando arrancar o Yetzer Hará do coração desse soldado que está encantado. Os portões dos olhos viram a beleza da mulher e isso entrou no coração, de acordo com o verso 11, ao ponto desse soldado judeu criar desejos interiores por essa mulher. E a Torá fala, olha, você pode casar, mas tem algumas condições. Raspa o cabelo dela. Já iria diminuir a beleza da mulher. Aí vem a Torá, aqui no verso de número 12, e diz o seguinte para nós: e deixará suas unhas crescerem. E deixar as unhas crescer aqui, de acordo com Rashi, é para que de fato a mulher fique feia e o soldado desista. É exatamente isso que Rashi ele está comentando para nós. Estou aqui com a Torá Rashi, e aqui o Rashi ele comenta o seguinte: e deixará as suas unhas crescerem. Ela deve deixá-las crescer para que se tornem feia, ao ponto de desencorajar o soldado judeu de continuar com essa ideia de casar com ela. Bom, o que nós estamos percebendo aqui, amados? Que a Torá, ela quer arrancar do coração desse soldado judeu esse desejo de casar com essa mulher bonita. Agora, sem cabelo, com unhas grandes, nós começamos a perceber aqui que a beleza dessa mulher está diminuindo. Já não tem os cabelos bonitos, as unhas já estão grandes, ao ponto dessas mulheres ficarem feias, e a Torá está falando, eu quero arrancar esse Yetzer Hará do teu coração. Eu quero arrancar esse Yetzer Hará, esse mau instinto do seu coração, soldado judeu. Praticamente é isso. Muito bem, aí a Torá também fala aqui para nós, referente a essa mulher bonita, né, capturada nessa guerra, que agora, pelo jeito, está ficando feia, cabeça raspada, unhas grandes. E aí o versículo 13 aqui de Deuteronômio, capítulo, estamos lendo aqui o capítulo, vamos localizar aqui, queridos, Deuteronômio capítulo 21, o verso 13, ele vai falar o que para nós aqui? E ela removerá de si as roupas que ela usava quando foi capturada. O que isso significa? As roupas que essas mulheres vestiam eram roupas bonitas. As mulheres dos outros povos, elas se enfeitavam de uma tal maneira ao ponto de encantar qualquer homem. Então a Torá fala, você vai raspar a cabeça dessa mulher, você vai deixar as unhas crescerem e você vai arrancar essa roupa de sedução dela. Isto é, essa mulher que criou desejo no coração de um soldado judeu,
Agora, careca, unha grande com roupa feia. Tudo isso a Torá está tentando desencorajar esse soldado judeu. E a Torá continua: ela vai ficar na tua casa chorando. Significa que quando esse judeu entrar na casa dele, ele vai se deparar com uma mulher feia e uma mulher triste. E tudo isso tem a finalidade de arrancar do coração desse soldado judeu aquele desejo lá do começo de casar com essa mulher bonita. Então ele iria entrar na sua casa, iria refletir: nossa, mas mulher careca, unhas grandes, roupa feia, e essa mulher só fica chorando. Sem sombra de dúvida, ele está sendo desencorajado a continuar com esses desejos. Será que essa mulher vai continuar sendo ainda bonita e atraente para esse judeu? Será que esse desejo ainda vai continuar no coração desse homem? Então fica bem claro para nós, queridos, que a Torá está ensinando esse soldado judeu a lutar contra o seu Yetzer Hará. E qual é a lição que a Torá está nos ensinando aqui? Nós bem percebemos que a Torá está fazendo de tudo para matar esse desejo no coração desse homem. Podemos chamar isso de uma guerra. Está tendo uma guerra. O soldado, ele viu a mulher bonita, atraente, belos cabelos, unhas bem trabalhadas, roupa bonita. E a Torá permite ele casar com essa mulher. Mas antes de casar, a Torá vai fazer de tudo para ele vencer essa guerra, para ele vencer esse Yetzer Hará. Quais guerras estamos enfrentando no nosso dia a dia? Daqui nós aprendemos que devemos lutar contra os nossos desejos. Precisamos sair para a guerra contra as nossas vontades, que muitas vezes vai contra a Torá e a vontade de Hashem. Nós precisamos aprender, esse é o recado para nós hoje, a lutarmos contra o nosso Yetzer Hará, contra o nosso mau instinto. Nós estamos percebendo de forma nítida essa verdade aqui na Parashá, queridos. Lutar contra o nosso mau instinto. E se você reparar, logo no início da nossa Parashá, onde a Torá ela já começa desencorajando o homem de tomar uma mulher com base no seu desejo. Embora Deus legalizou, a Torá ela está tentando aqui arrancar essa ideia da cabeça desses soldados. E quantas coisas nós precisamos tirar da nossa cabeça? Do que nós precisamos nos limpar diariamente? Quais comportamentos nós precisamos melhorar? Só conseguiremos vencer, queridos, esses conflitos se alimentarmos a nossa alma. E aqui eu quero trazer uma reflexão do Rebbe de Lubavitch. O homem nunca poderá ser feliz se não alimentar a alma, assim como o corpo é alimentado. Então, já que os olhos é um portão do nosso corpo, nós precisamos colocar os nossos olhos em Hashem. Como diz o Tehillim 25:15, os meus olhos estão continuamente no Eterno, pois Ele tirará
os meus pés da rede. Sempre tem ciladas, armadilhas, que vai nos levar para longe da Torá. Repare bem no início desse texto que nós estamos trazendo aqui. Os soldados vão para a guerra, capturam cativos, e no meio dos cativos tem mulheres bonitas, e pelo fato das mulheres serem bonitas, os portões, os olhos, visualizaram as mulheres bonitas, e o versículo 11 diz que criou um desejo no coração desses homens, soldados judeus, e Hashem permite. Porque se Hashem não permitisse eles casarem com essas mulheres, mesmo assim eles casariam. Então Hashem tornou lícito esse casamento com condições de observar alguns detalhes, algumas mitzvot. E essas mitzvot, em outras palavras, estão colocando barreiras para esses homens continuarem com os seus desejos, com o seu Yetzer Hará. Evidente que Hashem está ensinando esses homens a lutar contra esses desejos, arrancar essas coisas das suas cabeças, colocarem os seus olhos em Hashem, como diz aqui o Tehillim 25:15, os meus olhos estão continuamente no Eterno, pois Ele tirará os meus pés da rede. Essa é a lição que nós estamos aprendendo aqui, queridos. E aproveitando, já que nós estamos aqui no mês de Elu, eu quero fazer aqui uma correlação dessa paraxá com o mês de Elu. Essa paraxá, ela é sempre lida no mês de Elu, que é o mês que nós estamos aqui. E nós bem sabemos que o mês de Elu é um mês de Teshuvá, é um mês de retorno a Hashem, é um mês que nós fazemos um balanço espiritual e vamos consertando, fazendo alguns reparos na nossa maneira de viver. É um mês que as pessoas decidem se aproximar mais de Hashem, até porque o Rosh Hashanah é daqui a alguns dias, o dia que Deus julgará toda a humanidade. Evidente que todo mês, todo dia, nós temos que consertar as nossas falhas, mas Elu é um mês bem propício para isso. É algo mais focado para isso. E foi justamente no mês de Elu que Moshe ele sobe no Monte Sinai e ele consegue o perdão do pecado dos Benei Israel. Elu nos avisa: o Rosh Hashanah está chegando. O dia do julgamento está próximo. E nós precisamos lutar contra o nosso Yetzer Hará. Não é qualquer mulher bonita, metaforicamente falando, que pode tirar o nosso foco. O que nós estamos vendo? O que tem tirado o nosso foco? E aí, queridos, vem a pergunta. Esses soldados iriam vencer essa guerra, raspando a cabeça da mulher, deixando a unha delas crescerem, trocando aquelas roupas de sedução por outras roupas. Elas iriam ficar chorando. Tudo isso para arrancar esse desejo do coração desse soldado. Essas coisas que a Torá coloca aqui tem a finalidade de fazer com que esses soldados judeus vençam essa guerra contra esse desejo chamado Yetzer Hará. E essa é a missão de todo soldado que serve a Hashem, que ele cumpra aquilo que Hashem colocou para ele. E nós temos opções, meus queridos, para nós vencermos essa guerra. E eu quero trazer aqui uma fonte de sabedoria todo dia do Rebbe de Lubavitch. Então, como que nós podemos vencer essa guerra? Essa luta interior? Então, nas palavras do Rebbe, a resposta é sim,
que nós temos várias opções, pois existe uma forma de vencer a negatividade interior sem ter que lutar contra ela, sem ter que enfrentá-la diariamente, como acontece na oração. Estudando a Torá, estudar a Torá preenche nossa consciência com uma consciência divina da existência, presença e poder e também do amor divino. E essa consciência pode dissipar amplamente o mal que se encontra dentro de nós, considerando que o confronto direto na oração requer um esforço extenuante. O efeito do estudo da Torá sobre a nossa negatividade interior é obtido virtualmente sem esforço. Assim como sempre há opção de se acabar com o mal por meio do estudo da Torá, seguir no caminho do engajamento direto contra o mal que se encontra na oração torna-se uma guerra opcional. Eliminar o mal por meio do estudo da Torá torna desnecessária a demanda de combater o mal na oração, transformando a oração na simples e serena expansão da consciência divina. Quer eliminar o Yetzer Hará, esse desejo do teu coração? Estude a Torá. Estude a palavra de Deus. Para quem não sabe o que é a Torá é muito conhecida como o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, como nós vamos vencer o Yetzer Hará? Como nós vamos vencer essa guerra interior? A resposta é bem simples. Enche a tua cabeça de Torá. Enche o teu coração da palavra do Eterno. Está escrito lá no Tehillim 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você é um soldado de Hashem? Então vença essa batalha. Baruch Hashem.